Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias é algo poderoso. Neemias, nós podemos estudar coisas poderosas aqui com o livro de Neemias. E esse mês, eu ainda continuo falando, você está no melhor tempo da história. Porque quando tudo está indo bem, quando tudo está saindo certo, como Deus vai ser glorificado? Só porque tudo está dando certo? Não. Deus vai ser glorificado quando em cima do caos, Ele vem e pá, faz uma obra. Esse é o Deus que trabalha em cima do problema, em cima do caos, em cima da adversidade. Amém? E Neemias, no seu capítulo 1, ele começa a ouvir uma história. No verso 3 do capítulo 1 de Neemias, disseram para ele. Ele quer saber o que aconteceu com os irmãos dele. Neemias é um copeiro do rei. O que é um copeiro do rei? É o cara que experimenta a bebida do rei, porque se tiver veneno, quem morre é ele, não o rei. Então, antes de dar para o rei, ele experimenta. Amém? Que coisa, que profissão é essa? Que coisa maluca. Amém? Ele é o copeiro. E diz, ele queria saber como é que foi lá. Ele diz, os restantes que não foram levados para o exílio, acham lá, na província, estão em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, suas portas estão queimadas. Irmãos, está faltando sensibilidade em nosso povo. A gente já não tem mais compaixão. Parece que a gente não sente mais a dor de ninguém. Não sente mais a desgraça. Amém? Ele ouve falar do povo dele. Falou, como é que está? Ele esperava boas novas, notícias, estão bem, está tudo certo. Tenho orado por aquele povo, tenho chorado por aquele povo. Ele recebe uma notícia dessa. Ele diz, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Sabe, irmão, nós estamos indo para um lugar, prestar socorro, que eu nunca fui, a partir de agora, desses próximos dias. Nem esperava ir. Estava até pensando em enviar alguns. Mas Deus disse, você vai também. Falei, mas Senhor, o Senhor está falando comigo mesmo? Porque lá a boca é quente. Eu fui ver na internet o que é na cidade. Cortaram até a cabeça, além das pessoas, de cachorro. Falei, meu Deus, será que o Senhor está falando comigo mesmo? Aí ele falou, estou. Você vai também. Falei, Deus poderoso, que Deus nos ajude. Pessoas começaram a aparecer e disseram assim, parece que o senhor vai para alguma coisa. Eu falei, que coisa? Não, você soube de alguma coisa? Não. É que Deus está pondo no meu coração orar mesmo para o senhor. Eu falei, é? Tenho orado de noite mesmo. É? Ai, Senhor. Pessoas me ligam falando assim, o senhor está bem? Eu falo, até agora, creio que sim, né? Estou aqui. Mas nós estamos orando para que saia, não sei o quê. Eu falei, mas eu nem fui lá, ainda já sai o peso, meu Deus. Amém? Sabe, a gente tem que chorar. Sabe, quando passar a notícia de como estão as igrejas, os pastores. Eu falei, meu Deus, mas não pode ficar assim. Pois é, nós estamos assim, mas ninguém vem aqui. Aí no meu ímpeto eu falei, então eu vou. E eu fui procurar uma base bíblica para isso. E eu encontrei aqui.
Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança, a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Você viu o que está escrito aqui? Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos, aos teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a minha casa temos pecado. Irmãos, presta atenção, por favor. Você pode estudar o livro de Neemias, ele é tremendo, o livro inteiro. Ele tem começo, meio e fim. Você não vai encontrar esse homem orando pela profissão dele. E olha que era arriscada. Porque ele tinha que tomar, ele não sabia quem iria conspirar contra o rei. Ele poderia todos os dias orar: Senhor, por favor, me livra do mal, eu vou para o trabalho, eu posso tomar um copo de vinho que o rei vai beber e está envenenado? Não, você nunca vai ouvir isso. Esse homem estava chorando pelo povo. Sabe por quê? Porque ele confiava em Deus, e Deus cuida das demais coisas. Amém? Não estava orando por si. Sabe, a igreja tem voltado para si. Senhor, me vê, para mim, me ajude a mim, e a mim, e a mim. Tem até um cara que chama Yamin, que já morreu, não foi? Ide a mim, já foi. Meu Deus, nós só queremos para a gente, sabe, estamos esquecendo de chorar, de ver pelos outros, e deixar que Deus cuide de mim, de você. Amém? Ele está chorando pelo povo, ele não está orando por ele, ele está jejuando, não por ele. Ele está jejuando para que o povo tenha liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E aí é uma história linda aqui, que vem, ele vem falando, até que chega no capítulo 2. E ele entra na presença do rei. Ele está triste, está em jejum. E diz: entrou e colocado o vinho, tomei-o para oferecer. E ele disse: ora, eu nunca antes estava triste diante do rei. E o rei me disse, o rei, que não tinha nada a ver com as coisas de Deus, mas que Deus usa cada coisa para abençoar o povo dele. Você nem imagina, meu irmão, o que Deus faz para te abençoar. Os meios e tudo mais. Pode ser que muitas coisas não estão dando certo na tua vida, não importa. Entregue na mão de Deus. Como diz o cântico, solta o cabo da nau e vai. Segura na mão de Deus, não é? E vai. Amém? Segura na mão de Deus e vai. Não meça Deus pelas suas vitórias e problemas. Deus é Deus. Amém? E aí ele diz assim: eu nunca entrei. E o rei disse: por que você está triste? Porque teu rosto, você está doente? Tem de ser tristeza do coração, porque ele não estava mostrando doença, mas ele estava abatido. Será que nós conseguimos olhar, às vezes, quando vamos à igreja, o irmão que está abatido? E ajudá-lo? Então, eu tive medo sobremaneira, porque entrar triste na presença do rei. A própria palavra diz: Deus é rei. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu lhe respondi: viva rei para sempre. Como não estaria triste o rosto? Pois a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada, tem portas consumidas a fogo. Disse-me o rei:
que me pedes agora? Uau! Disse-me o rei. Sabe, o Espírito Santo nessa noite está perguntando para mim e para você: o que você quer de mim? O que você quer de mim? O que você quer de mim? Então, orei a Deus. Ele não foi logo dizendo, me dá isso, me dá aquilo. Não. Nós precisamos aprender a ter uma orientação de Deus para os nossos atos, para as nossas coisas. Então, eu orei, diz, eu orou a Deus. E disse ao rei, se é do teu agrado, rei, se o teu servo acha mercê a tua presença, eu te peço que me envies. Uma autoridade tinha que enviá-lo. Olha que coisa linda. Deus dá toda uma direção para ele. Vai ao rei, ore, peça isso, faça aquilo. Irmãos, eu quero que você entenda esse projeto, porque esse projeto é um projeto que pode nascer no meu ou no teu coração. E não adianta, porque a pessoa fala, mas poxa, eu não sou. Não preciso ser grande coisa. Eu só preciso ter o meu coração na mão do meu Deus. O resto eu vou fazer. O resto nós vamos fazer. Amém? Bendito é o nome do Senhor. E aí ele diz, eu queria que o Senhor me enviasse. Então, o rei, estando assentado junto dele, disse, quanto terá a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E disse ainda ao rei, se o rei aparece-me e me desse cartas para os governantes, além do Eufrates, para que permitam que eu passe a entrar em Judá, me dê cartas, me envie, como também cartas para Asaf, o guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei estar. E o rei deu por boa mão, a mão de Deus era comigo. Irmãos, nesse projeto de doação de sangue, que tem sido dirigida pelo pastor Pedro, e ele mesmo tem ficado até às vezes admirado de tantas coisas que está acontecendo. Por quê? Porque para nós, o projeto nasce no nosso coração. E depois nós vamos para Deus, e Ele vai dar estratégia de como fazer. Amém? Ô Júlio, você já pode testemunhar ou ainda não? Sobre a Bahia? O que está acontecendo? Da viagem? Vem cá. Esse é o nosso Júlio, é o tesoureiro. Fale um pouco. Graça e paz, igreja. Eu não tenho muito dom de falar, é a primeira vez, na verdade. Mas vamos lá. O apóstolo me deu uma missão, né? Que a gente iria... Aliás, eu me propus a ir com o apóstolo para a Bahia e comecei a procurar passagens, né, para a gente estar indo. O grupo, né? Primeiramente era um grupo de 6 pessoas e agora somos em 8. E comecei a pesquisar algumas passagens, e quando a gente fez a primeira reunião, as passagens sairiam em torno de R$ 1.200. Tanto a passagem aérea quanto a passagem de ônibus, né? E Deus começou a abrir as portas, e essa passagem que era R$ 1.200 virou R$ 600, né? Também conseguimos, nesse meio tempo, comprar a passagem de um irmão que, de última hora, queria ir, né? Só que a passagem também já estava mais do que o dobro. Aí, essa semana, Deus abriu as portas e comprou uma passagem dele pelo mesmo preço que a gente comprou as primeiras. E mais também uma van, né? Eu falei, como que a gente vai do aeroporto para a rodoviária? Porque é uma distância grande, né?
E eu estava pensando, a gente vai precisar de uns 3 táxis, né? E vai ficar meio caro. Aí me veio, assim, Deus me deu uma... Júlio, você não viu uma van, né? Falei, então tá bom. Entrei no site lá, vi uma empresa qualquer lá, peguei o e-mail dele, passei uma mensagem lá para a empresa. Aí veio o retorno da empresa. Custa X, né? Aí eu falei, não, tá caro. Aí eu devolvi o e-mail para ele, eu queria pagar tanto. E se você tiver dúvida para que eu vou usar a van, você me liga. Não deu 10 minutinhos, meu telefone tocou, né? Aí se apresentou o tal de André, que era o dono da empresa. Falei, vou fazer isso e isso, vou atender um grupo de pessoas de São Caetano, vai atender as pessoas em Piritiba, né? E a gente está indo para fazer uma missão lá. Não, pode deixar, porque vai ficar nesse preço que você me pediu, porque minha esposa também é missionária, e eu também sou cristão, então o que você está pedindo é o que eu vou fazer. E é isso que está acontecendo até agora. Amém. Irmãos, quando nós estávamos começando a ir em 6, eu não gostei do número. Eu falei, Júlio, 6 é meio ruim, porque esse número é do homem. Eu não gosto muito desse número, não. Pelo menos 7. Aí o 7º aparece. Quando o irmão Verde vem conversar comigo, eu disse, Verde, ele já foi falar, eu falei, fecha a boca, Verde. Acho que é por isso que você chama Verde, um dia você vai amadurecer. Ele ia falar, eu não tenho, eu falei, fecha a boca. Nunca diga não tenho na frente do Deus vivo. Fecha a boca. Fica quietinho. Você quer ir? Então vai falar com o tesoureiro e diz, eu quero ir. Só isso. E ele vai. Vai levar seu violão, cada um vai fazer a sua missão. Eu não sei o que vai acontecer conosco. Mas eu só quero glorificar a Deus. Sabe, irmãos, quando Deus te dá algo para fazer, não diga não para Ele. Vá fazer. Vá fazer. Porque Ele sabe como fazer. Agora, esse homem tinha tudo para... Ele não tinha que se meter, ele era um copeiro. Talvez eu poderia dizer, não é problema meu. Mas é problema nosso. A nação está passando uma dificuldade violenta. Eu não estou falando em dinheiro. Dinheiro é de César. Entra um maluco lá e inventa um dinheiro de plástico. Vem outro, pode inventar um outro de garrafa. Isso é coisa de homem. Eu estou falando em coisas espirituais. Eu estou falando em libertar famílias. Estou falando em libertar pessoas. Estou falando em pessoas serem curadas. Sabe, eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro são as demais coisas. Você quer prosperar? Você prospera. A Bíblia te ensina a ser rico, e muito rico. Semeia. A Bíblia diz, quanto você quer colher? Muito? Então semeia muito. Quer pouco? Então semeia pouco. Diz que o problema é seu. Mas nós estamos falando de vidas, de pessoas que estão sofrendo. E nós podemos mudar isso. Por que Deus então está ensinando tantas coisas para nós? Faz uma pergunta para você. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus que está aí, tem condições, já fez seminário. Fala, para que eu fui aprender tanto? Para ficar trabalhando aonde você trabalha? Não. Muito mais que isso. Davi não foi ungido para cuidar de ovelha. Ele foi ungido para ser rei. E ele tinha que derrubar o gigante. Amém? Estamos falando de pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão endemoniadas. Pessoas que precisam de libertação. Talvez eu possa dizer, mas isso não é problema meu. Não, é um problema meu. Porque senão Deus não apresentaria a esse homem. Esse homem tinha tudo para não fazer isso, para não participar disso. Olha os problemas que ele ia participar, olha as coisas que ele ia enfrentar. A Bíblia diz que ele consegue as cartas e tudo mais, tudo deu certo. Mas quando chega aqui, no capítulo 2,
A partir do verso 10, ele diz: dito isto, ficou sabendo. Olha o nome. O que você pode esperar de um Sambalate? Tobias. Diz que ficaram irritados quando viram que havia gente interessada no bem de Israel. Sabe, tem gente que fica nervoso, fica contra. Sabe, compromisso com Deus, irmãos. Nosso compromisso é com Deus. Compromisso com Deus. Você pode fazer do seu trabalho, da sua profissão, da sua empresa, das suas coisas, uma obra para Deus. Talvez pode ser que não seja você que vai, mas você pode ajudar alguém a ir. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha tudo, mas diz que eles foram contra. Olha a estratégia, irmãos, verso 12. Então à noite, ele se levanta, pega uns poucos homens com ele, não declarou a ninguém no que o Deus dele havia colocado no seu coração para fazer em Jerusalém. Estava só com o seu animal em que montava. E aí ele saiu olhando todas as coisas. Ele vê toda a desgraça que está Jerusalém, queimada, destruída. Irmãos, não sei se você tem rodado por aí. Mesmo aqui na cidade de São Paulo. É uma judiação. Tantas coisas para acontecerem. Tantas igrejas que podem ser ajudadas. Sabe, isso arde no meu coração. Eu não estou falando de viajar para longe. Porque aqui no Brasil já tem uma obra grande para se fazer. Nós precisamos de gente para aqui, para esse país. Tem muita coisa para se fazer ainda. É muito prático vir, tocar, cantar, estar numa posição no ministério. É muito prático isso. Mas é quando a gente se dispõe, irmãos, a atender. Nem fomos para atender, né, pastora? Não era para atender. No fim, acabamos atendendo, até eu entrei na dança. Lugar frio. A água não esquentava. Você punha meia, punha minhocão, cobrão, cachecol. Deus poderoso, que frio. Para quem nasceu num mês quente, eu gosto do calor. Quem gosta do frio é porque nasceu em julho, agosto. Então gosta do frio. Mas quem nasceu no calor, gosta do calor, gosta do verão. Aí vou lá, irmãos, Deus poderoso. Tinha que ligar o ar quente dentro do quarto para poder dormir. Um frio. E no outro dia tendo que levantar cedinho. Só para poder ir atender pessoas. Isso não tem preço, irmão. Sem ganhar um tostão, mas acumulando junto ao meu Deus. A Bíblia diz: não ajunte na terra, guarde lá em cima. Você tem talento, meu irmão. É muito legal tocar na igreja, fazer na igreja. Vou, volto. Isso é bom. Precisamos de pessoas assim. Mas nós precisamos de pessoas dispostas, disponíveis. E não adianta vir falar, porque esse homem tinha um trabalho. Mas ele foi ao seu rei e disse: meu rei, me envia.
Você já pensou você chegar no teu chefe da tua empresa, lá onde você trabalha, e poder dizer, me envia, que a tua empresa vai ser abençoada. Esse rei foi abençoado, porque ele semeou em Jerusalém, meu irmão. Você sabe o que é isso? Esse rei, onde estava esse copeiro, abençoou aquela nação. Ele era só um trabalhador ali. Mas muitas vezes nós estamos dando desculpa, eu não posso, eu não tenho tempo, não dá, eu tenho medo. Principalmente alguns que às vezes têm a empresa, e agora a empresa é tua, é você que manda, e você tem medo. Ué, você não queria ser o patrão? Você virou escravo de você mesmo? Sabe, de poder ir, de poder fazer, de dizer, eu estou nessa, eu não estou nesse empreendimento, eu não sei como, eu quero ir. Tem tantas coisas, irmãos. Tantas coisas. Agora, recentemente, eu não conheço pessoas que estão em presídios, estão escrevendo para cá, pedindo material, pedindo alguma coisa. Estamos enviando para lá. Pessoas que estão nos hospitais nós precisamos de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita coisa que pode ser feita. Amém? Deus quer pôr projeto no seu coração, planos no seu coração, mas nós estamos preocupados com o dia a dia, meu irmão. Não sabemos nem quando vai vir lá a luz do fim do túnel, o carro de fogo, seja lá Ué, cada vez que você vai para algum lugar, você não usa algum veículo? Sim ou não? Qual é o veículo para ver Deus? Cada um pode escolher. Você vai, por exemplo, para, sei lá, só não vamos para Brasília, mas qualquer outro lugar. Você pode ir de ônibus, avião, trem, navio, barco, sei lá, tem tanta gente, não tem? E para ver Jesus? Infarte, atropelamento, acidente. Ué, não é o veículo? Não, Deus me livre disso. Oh, irmãos, mas você estava cantando, eu queria beijar os pés de Jesus, queria estar aos pés da cruz. Meu irmãos, quem está ao pé da cruz é defunto, porque a cruz é lugar de sacrifício. Jesus morreu ali, pagou o preço ali. Amém? Às vezes nós adoramos muito mais o símbolo do que aquele que deu a vida na cruz. Não, eu quero estar aos pés de Jesus. Eu quero estar aos pés do sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Durante muitos anos, irmãos, eu cantei um cântico que nós cantamos quase que todo domingo. Ele diz, ó quão cego andei. Fiquei 30 anos cantando, ó quão cego andei e perdido vaguei. Eu falei, um dia eu preciso achar meu caminho. Não é possível, eu vou ficar cego e sem caminho até quando? Amém? Irmãos, tem certos cânticos que foram músicas de orquestra, músicas de boate, e puseram uma letra em cima. Vamos acordar, gente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu venho das aulas, uau. Vem no pique.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente começa a rever todas as coisas. E principalmente numa noite como essa de ceia, aonde o sangue de Jesus tem poder. Só se limpa a nossa vida com sangue. Sem sangue não há reconciliação. Somente com o sangue do Cordeiro. E aí o maligno não toca. Amém? Agora ele diz assim, ele vai lá, ele olha tudo aquilo. Então eles souberam e zombaram de nós. Tem importância. Sabe, é isso que eu quero, nós precisamos compromisso com Deus. Neemias tem a notícia, mas ele se entristece, ele não desiste. Compromisso com Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. Não me interessa. Ele disse, não olhou para de ver que ele era apenas um copeiro. Ele disse, eu estou triste. Deus pode pôr algo no meu coração. Deus pode pôr algo no teu coração hoje. E você diz, eu posso fazer. Deus pode fazer através de mim. É isso que nós precisamos. Sabe, esse pique, essa unção. Irmãos, nós falamos em avivamento. Avivamento fica aquele barulhão. Avivamento é para você produzir. A palavra se torna viva em você. Então você vai e produz. Você não pode viver totalmente no êxtase. Amém? Mas tem um momento que você se enche para produzir. Oh, aleluia. E aí é tremendo isso, porque depois ele começa aqui, ele chega em Jerusalém, e começa a adversidade. Não tenha medo dela. Não tenha medo dela. Não tenha medo da adversidade. Chega em Jerusalém, fica ali em 3 dias, a palavra diz assim, andando pelas ruas, vendo todo o problema, a cidade completamente numa miséria, no verso 2, 17 diz isso, toda destruída. E ele estava querendo agora levantar novamente a cidade, realizar um projeto de restauração em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que podia somente contar com Deus. Somente estava com Deus. E ali ele começa a ver toda aquela coisa toda. No entanto, levanta-se a oposição. Você vai parar? Não. Não. Ele rompeu o medo. Ele teve coragem. Ele enfrentou as situações mais adversas possíveis. Zombaria, gozação, incredulidade, pessoas que tramaram contra ele, até subornaram para poder destruir a obra que ele estava construindo. Mas esse homem não se vendeu. Não arredou o pé do projeto que Deus tinha colocado no coração dele. Poderia continuar como copeiro, talvez lá com a sua família, a Bíblia não fala disso. Mas não, ele foi até o fim. Ele não se vendeu. Bendito seja o nome do Senhor. Passou por cima das críticas, passou por cima de tudo quanto foi problema. Ele disse, eu tenho uma obra para fazer, e eu vou fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E depois ele entra na conclusão da missão dele. O desafio e a necessidade de tornar o seu projeto, o seu sonho, uma realidade. Amém? Diante de tantas coisas, tantas dificuldades,
E esse que é o poder de Deus. No meio de tanto problema e tanta dificuldade, você vai ver portas de saída. E lugares de escape. Isso é que é tremendo. Vai falar, não, eu vou fazer. Deus me preparou para isso, eu vou fazer. Você não olha mais para você. Você olha para o teu Criador. E aí é possível. E você começa a sonhar. E você começa a ver. Então ele já começava a ver muros estabelecidos, coisas estabelecidas. Sabe, irmãos, talvez alguns me conheçam agora. Mas quantas vezes, irmãos, hoje você está sentado num lugar que está preparado. Mas ele não foi sempre assim. Ele foi terrível. Tudo arrebentado, tudo estourado. Um monte de entulho e havia uma parede aqui. Foram dias e dias pondo a mão na parede. Caia a parede em nome de Jesus. Porque esse outro lado era nosso. Mas não nos queriam dar. Pagávamos por ele, mas não podíamos usar. Então tinha uma parede que dividia aí. E nós vimos ali, cai por terra, cai por terra, cai por terra. Talvez as pessoas diziam assim, dá dó de ver o pastor assim, orando, mas eu sabia que ia cair. Eu não desisto. Quando eu sei que Deus está no negócio, eu não desisto. Agora, se Ele não está no negócio, eu nem me atrevo a entrar. Faltou fora. A parede caiu. Entregaram para nós. Irmão, isso aqui era um caos. Eu já podia ver o púlpito sendo formado, as coisas. Naquele cantinho ali, dormia um dos casais, a fêmea de um dos casais dos cães que nós temos. Cachorro, não irmãos, cachorro. Não, porque às vezes fala cão, animal, peludo. Foi daquele cantinho ali que nasceram os filhotes. Um a um, ajudando a ela a nascer os filhotes. Eles iam nascendo, eu dizia, ei, abençoado, está nascendo na casa do Pai. Aleluia. Sem nada. Deus foi fazendo. Isso não é obra de homem, não. Eu não tenho poder para isso. Se eu tivesse, eu teria feito. E até muito antes. Mas Deus foi fazendo. Conforme nós íamos crescendo na fé, no conhecimento, na graça. De fé em fé, de passo em passo, nós íamos chegando onde tínhamos que chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, esse está no melhor momento da história da tua vida. Porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. E você está no melhor tempo de receber um projeto de Deus no teu coração. Uau! Agarra isso. Amém? Agarra isso. Diz, é possível. É possível. Bendito é o nome do Senhor. Porque quando se crê, é possível. Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, você começa a ver Neemias fazendo aqui, e quando você chega um pouquinho à frente, aqui no capítulo 6, e pegamos no verso 15. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias e 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, olha o que, um projeto como levanta inimigo, irmãos, levanta, fica tranquilo, isso é de Deus, amém?
Sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, temeram. Todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém? Eu quero pedir ao Espírito Santo que esta ceia seja a ceia de um projeto de Deus na tua vida. Que possa trazer um projeto de Deus na tua vida. De Deus. Talvez levante inimigos, talvez levante um monte de coisa, não importa. Importa que no final, vão ver que Deus estava ali. Amém? Amém? Eu termino com a seguinte palavra. Se você tem um camarada do teu lado falando, você não aguenta mais. Como é que você cala ele sem matar ele? É porque só matando. Como? Pega uma maçã e enfia na boca dele. Você calou a palavra dele com o quê? Com o fruto. É assim que você cala a boca das pessoas. Com o fruto. Está bravo? Mostra teus frutos. Que nós mostramos o nosso. Era o que o apóstolo Paulo falava. Com o fruto, você cala todos aqueles que se levantam contra você. Vá e faça. É de Deus. Deus está no controle. Então Deus vai te abençoar. Você pode receber isso? Você pode receber isso? Você pode receber isso como um projeto para esse mês da tua vida? Então nós damos amém em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.